Boa tarde, turma. Na aula de hoje, nós iremos estudar sobre a organização celular dos seres vivos. Bom, a nossa aula iniciará com uma revisão para relembrarmos de alguns conceitos vistos na aula passada. Em seguida, nós entraremos no conteúdo em si da aula de hoje e, por fim, nós teremos uma paródia e um exercício para fixar o conteúdo. Bom, na aula passada, nós vimos que a célula é a unidade básica da vida e que todo ser vivo é constituído de células. Nós vimos também que os seres vivos são caracterizados de acordo com seu tipo celular e a quantidade de células. Bom, em relação à quantidade de células, nós temos os seres unicelulares, que são aqueles formados por uma única célula e que, por isso, são seres muito pequenos e só podem ser vistos com o auxílio de um microscópio. Como exemplo, nós temos as bactérias. Já os seres pluricelulares são aqueles formados por várias células. Como exemplo, temos nós, seres humanos, os animais e as plantas. Já em relação ao tipo, nós temos células procarióticas e eucarióticas. As células eucarióticas são um tipo celular bem complexo, pois elas possuem um núcleo protegido por um envoltório nuclear. E esse envoltório ele armazena o material genético em um local específico no citoplasma. Além disso, esse tipo celular ele apresenta várias organelas. Já as células procarióticas, elas são caracterizadas pela ausência de um envoltório nuclear para delimitar o seu espaço. E, bom, desse modo, o material genético ele fica disperso no citoplasma. Além disso, esse tipo celular ele não possui algumas organelas que estão presentes na célula eucariótica. Como exemplo, nós temos a mitocôndria, o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. E, bom, essas organelas serão algumas das que nós iremos estudar agora. Vamos iniciar agora o nosso estudo sobre a célula animal e vegetal, lembrando que ambas são células eucarióticas. Bem, a célula ela é a unidade básica da vida e nós temos dois tipos, célula animal e célula vegetal. Aqui a gente tem uma imagem esquemática onde a gente pode observar que elas têm várias organelas em comuns, mas que elas também têm organelas específicas. E esse momento da aula a gente vai focar nas diferenças que há entre elas. Nós temos centríolos e vacúolo na célula animal e nós temos cloroplasto, parede celular e vacúolo de suco celular na célula vegetal. Aqui a gente já tem imagens microscópicas, onde a gente já consegue perceber outra diferença, agora quanto a formato. A célula animal ela é meio arredondada, irregular, e a célula vegetal ela é semelhante a uma colmeia. Além dessas diferenças que eu já citei, nós temos outras diferenças. Na célula animal, vamos ter glicocálise, colesterol, a divisão celular vai ser cêntrica, a citocinese vai ser de força centrípeta e a reserva de carboidrato ela vai ser encontrada em forma de glicogênio, tanto nos músculos quanto no fígado. Já na célula vegetal, nós vamos encontrar plasmodesmos, a divisão celular vai ser agora acêntrica, a citocinese vai ser de força centrífuga e a reserva de carboidrato ela vai ser encontrada em forma de amido, principalmente nas raízes. Olá, boa tarde a todos. Agora eu, Vitória, vou dar continuidade na nossa aula de hoje, apresentando sobre a célula animal, com a sua composição celular e com as suas organelas e funções. A célula animal vai ter uma membrana plasmática, que ela vai envolver a célula, garantindo a separação do conteúdo celular do meio externo. Ela também vai ter a capacidade de permeabilidade seletiva, isso é controlar tudo que entra e sai da célula. Na membrana plasmática, na célula animal, a gente vai ter um citoplasma, que vai estar localizado entre a membrana plasmática e o núcleo. Ele vai ser o local onde vai se encontrar as organelas celulares. Nele, citoplasma, a gente vai ter um citoesqueleto, que vai ser uma complexa rede de proteínas, que vai ser constituída por filamentos de actina, filamentos intermediários e microtúbulos.
No citoplasma também vai ter um citosol, que vai ser o material que está entre as organelas. Agora vamos passar para as organelas celulares da célula animal. Aqui no canto a gente pode observar como é organizada, né, a composição da célula animal, com esse núcleo bem centralizado e as organelas dispersas no citosol, envoltos por uma membrana plasmática. Relativa às organelas, na célula animal a gente vai poder observar o retículo endoplasmático liso, que ele vai fazer a síntese de lipídios e a desintoxicação. A gente também vai observar o retículo endoplasmático rugoso, que ele vai fazer a síntese de proteínas. Vai ter um complexo de Golgi, que ele vai ser responsável pela modificação, armazenamento e secreção de substâncias. Os lisossomos, que eles vão fazer a digestão intracelular e a reciclagem de material orgânico da célula. O peroxissomo, que ele vai promover reações em que o peroxissodo de hidrogênio é formado e degradado, isso é, ele vai estar responsável pela oxidação de moléculas tóxicas. A gente também vai ter os centríolos, que atuam na divisão celular, as mitocôndrias com seu DNA próprio, que vão fazer a respiração celular e a produção de ATP. Esse DNA próprio vai ser resultante de um processo endosimbionte. A gente vai ter o ribossomo, que ele não vai ser uma organela, mas como ele ele não vai ter uma organela porque ele não possui membrana, mas ele também é importante para a célula, a gente vai citar ele vai realizar a síntese de proteínas. Agora a gente vai falar sobre o núcleo. Vai ser o local onde vai se encontrar a maior parte do material genético, ele vai controlar as atividades celulares e vai estar envolto por duas membranas, o envoltório nuclear e a carioteca. No núcleo também vai possuir o nucleolo, que ele vai possuir grande quantidade de RNA e vai ser o local onde ocorrem formações ribossômicas. Boa tarde, eu sou a Thalita e eu vou dar continuidade à nossa aula de citologia. Eu vou apresentar sobre a célula vegetal, suas organelas e a função de cada organela. As células vegetais, elas formam os tecidos das plantas. Elas são semelhantes às células animais por possuírem muitas organelas em comum, porém diferem delas por possuírem organelas adequadas ao seu modo de vida, como os cloroplastos, que lhe permitem realizar a fotossíntese. Como podemos observar na imagem, as células vegetais temos as seguintes organelas: retículo endoplasmático rugoso, cloroplasto, complexo de Golgi, ribossomo, parede celular, vacúolo, mitocôndria, peroxissomo e núcleo. O retículo endoplasmático rugoso é uma organela cuja membrana se dobra, formando sacos achatados. Sua principal função é realizar a síntese proteica e transportar as proteínas até outras partes das células. Os cloroplastos, eles são organelas responsáveis pela realização da fotossíntese e essas organelas elas contêm o pigmento clorofila, que lhes confere a cor verde e absorve a luz solar, permitindo que o processo ocorra. O complexo de Golgi é composto de discos achatados empilhados. Suas funções são modificar, armazenar e exportar proteínas sintetizadas do retículo. Os ribossomos, eles são pequenas partículas sem membranas e formadas por proteínas e RNA ribossomal. Eles são responsáveis pela síntese de proteínas na célula. A parede celular é um envoltório mais ou menos espesso, composto por um polissacarídeo chamado celulose, e sua função é dar sustentação à planta. Os vacúolos, eles são espaços envolvidos por membrana e têm como função regular o pH e a entrada de água através do controle osmótico. As mitocôndrias, elas são organelas compostas por membrana dupla, com muitas dobras, e sua função é realizar a respiração celular e a produção de ATP. Os peroxissomos, eles são organelas membranosas, cuja função está relacionada ao armazenamento de enzimas que catalisam o peróxido de hidrogênio. O núcleo é o local onde se encontra a maior parte do material genético. Ele controla as atividades celulares envolvidas por duas membranas, o envoltório nuclear e a carioteca. O nucleolo ele possui grande quantidade de RNA.
e é o local onde ocorrem as formações ribossômicas. A célula vegetal também possui uma membrana plasmática e um citoplasma, e a função deles na célula vegetal é a mesma da célula animal, que já foi apresentada anteriormente. Bom, turma, eu, Francisca Raila, vou mostrar para vocês alguns fatos curiosos sobre as células. Quando uma célula ela se torna danificada ou sofre algum tipo de infecção, ela se autodestrói por um processo chamado apoptose. A apoptose ela trabalha para garantir um desenvolvimento adequado e para manter o processo natural do corpo de realizar mitose sob controle. As células dentro do corpo humano têm diferentes períodos de vida com base no tipo e função que desempenham. Pode viver alguns dias ou vários meses. Algumas células têm senso de direção. A habilidade que as células têm de se locomover e as decisões que elas tomam ao se movimentar são provavelmente mais complicadas do que se pensa. Um estudo americano mostrou que os leucócitos, que são as células de defesa do nosso organismo, tendem a se movimentar para a esquerda. Bom, trouxemos uma paródia, que é o baile das organelas, para uma melhor fixação do conteúdo. Solta o som, DJ! O Enem vem quente, eu já tô fervendo. A citologia, pode crer que eu tô entendendo. Pode perguntar, que eu tô sabendo. Eu conheço a célula por fora e por dentro. Eucarionte, tem carioteca, procarionte, não tem isso nela. O DNA tem lugar na célula, na pronucleose e na eucarioteca. Mitocôndria é uma organela, a respiração aeróbica é com ela. Tem DNA e membrana interna, endossimbionte de origem externa. O Enem vem quente, eu já tô fervendo. A citologia, pode crer que eu tô entendendo. Pode perguntar, que eu tô sabendo. Eu conheço a célula por fora e por dentro. Complexo de Golgi é uma organela, a secreção do impacto da nela. No espermatozoide a crossoma gera, cheio de enzima pra furar a gameta dela. Ribossomo é uma organela, proteína sintetiza nela. Lê RNA no procedimento, um aminoácido por códon que vai lendo. O Enem vem quente, eu já tô fervendo. A citologia, pode crer que eu tô entendendo. Pode perguntar, que eu tô sabendo. Eu conheço a célula por fora e por dentro. Cloroplasto é uma organela, fotossíntese quem faz é ela. Tem na vegetal e glicose gera quando a luz solar bate na clorofila dela. Complexo de Golgi é uma organela, mitocôndria é uma organela, retículo liso e rugoso é organela, todas membranosas que não tem na bactéria. O Enem vem quente e eu já tô fervendo. A citologia, pode crer que eu tô entendendo. Pode perguntar, que eu tô sabendo. Eu conheço a célula por fora e por dentro. Peroxissomo é uma organela, o radical livre quem degrada é ela. E o lisossomo tem enzima dentro dela, forma o vacúolo digestivo para a célula. A membrana que limita a célula, glicocálice recobre ela, só vai ter parede celular em torno dela. Planta, fungo e alga e também a bactéria. O Enem vem quente, mas eu tô fervendo. A citologia, pode crer que eu tô entendendo. Pode perguntar, que eu tô sabendo. Eu conheço a célula por fora e por dentro. Muito bem, acredito que essa paródia vai ajudar bastante vocês. Bom, agora eu vou deixar essa atividade para vocês identificarem as estruturas e apresentarem as funções das células, para assim vocês colocarem em prática o que aprenderam. Bem, era isso. Muito obrigada pela atenção e até mais.